Bem, meus amigos, vamos aqui para mais uma aula de sistemas de automação aplicada. Hoje vamos falar um pouco de eletricidade e automação. Então, como sempre, eu deixo aqui alguns vídeos relacionados, tá? Se possível, assistam aí para complementar o estudo. Bom, quando se trata de automação, o conhecimento sobre eletricidade é indispensável, né? Basicamente, temos alguns pontos relevantes sobre eletricidade a serem considerados para automação. Primeiro, é o dimensionamento e proteção e infraestrutura para circuito de automação e instrumentação. Então, quando você estiver instalando um sistema de automação, você vai ter que pensar desde a concepção da alimentação, da força do circuito, até a parte de interligação com os instrumentos. Isso envolve classificação das bitolas de cabos, classificação do tipo de infraestrutura elétrica que você vai utilizar, entre outras. Você vai ter que reconhecer também sinais digitais e analógicos. Você vai ter que entender de comandos elétricos, de microcontroladores e CLPs e de acionamento de motores, interligação de atuadores e sensores. Então, basicamente, esses são os 5 pontos indispensáveis para o engenheiro de automação. Hoje nós vamos tratar bastante sobre o primeiro, sobre o terceiro e o segundo, tá? E também o quinto. Vamos tratar um pouco sobre o quinto. Vamos deixar microcontroladores e CLPs para uma próxima aula. Então aqui, pessoal, essa aqui é a vista de cima aqui da refinaria de Manaus, tá? Essa área aqui específica da refinaria é a área de refino, é a específica área de refino, tá certo? Aqui, você chegando aqui, você vai ter aqui uma subestação, tá? Uma das subestações fica aqui, né? Também chamada de subestação principal, essa, no qual ela é responsável por receber da rede 69 kV e transformar em 13,8 e 440, 220, 380 volts. Então, essa subestação ela tem vários painéis, tá? De saída de alimentação para vários circuitos, vários circuitos na refinaria. E aí, aqui nós temos a casa de controle, tá certo? A casa de controle e a área de refino. Então observe, essas duas áreas aqui, elas recebem alimentações da subestação. Então nós temos ali uma série de caminhos, de sistemas de infraestrutura elétrica para levar alimentações dependendo do tipo de área. Por exemplo, para a casa de controle nós temos aqui dutos subterrâneos que levam cabos de eletricidade para a casa de controle. Já da casa de controle para a área nós temos aqui também eletrodutos sobenterrados, tá? Que levam alimentações para JB. Então aqui nessa área nós temos aqui várias caixas de junções, também chamadas de JBs lá, Junction Box. Lá você vai ter caixas específicas para distribuição de sinais de corrente alternada. Você vai ter caixas específicas para distribuição de sinais de corrente contínua para alimentação. E você vai ter também para distribuição de sinais digitais, tá? Digitais. Aqui na casa de controle a gente vai ter o supervisório, tá? Tem aqui o controle aqui da refinaria, dessa parte aí, né? Na área nós teremos aqui vários instrumentos aqui específicos para área explosiva, tá? Então aqui temos uma válvula. Aqui nós temos um medidor de vazão. Aqui nós temos um medidor de pressão, tá certo? Enfim, vamos ter vários sensores. Esses sensores serão interligados nas JBs, tá? Dividindo uma JB para cada tipo de sinal, vai ter uma JB diferente. E da JB ela vai para um painel na casa de controle. Então nós teremos aqui painéis de entrada, tá? Painel de entrada, igualmente só esse aqui, ó. Todos esses painéis eles vão ter os racks, eles vão ter
tudo identificado, tá? Então você vai ter que ter várias tags, todas essas tags elas vão ter que estar em projetos, em o que chamam de databooks, tá certo? Para qualquer um chegar e conseguir identificar e entender ou fazer a manutenção no sistema. Também na JB nós teremos que ter as tags, tá? Então ela vai estar toda tagueada para onde vai, qual é o tipo, qual é a função, então vai ter tudo catalogado. E desses painéis aqui, ó, lá na casa, já na casa de controle vai para os CLPs, e os CLPs interligam computadores para fazer para fazer os supervisórios, eles interligam o sistema de banco de dados, tá certo? Interligam, também pode ser acessados via internet, né? Enfim, é uma parte que a gente vai ver posteriormente também, esse sistemas de supervisórios, tá? Então aqui tem lá um exemplo real que existe também, que é o chamado supervisório de dutos. O supervisório de dutos, né, a gente tem aqui saída, né, do material da gasolina, por exemplo. Daqui um exemplo, gasolina. E aí a gente tem aqui uma bomba, E aí a gente tem aqui uma estação de medição, tá? Uma válvula, uma eletroválvula para fazer o controle, tá certo? Nós temos aqui um medidor de vazão. Aqui nós temos um medidor de pressão. Aqui nós temos um medidor de temperatura. Outra válvula, tá? Então essas válvulas são utilizadas para fazer manutenção. Como você pode ver, essa válvula aqui com M ela é motorizada, ou seja, uma eletroválvula. Essa aqui ela é manual, tá certo? Manual. E aí nós temos aqui a distribuição dessa válvula para vários clientes. Então cada cliente vai ter sua válvula de entrada, né? E vai ter aqui o mesmo sistema, o mesmo sistema já fazendo ao contrário, para a entrada no cliente, tá certo? Então nós vamos ter aqui controle de vazão, pressão e temperatura, né? Então isso aqui vai servir para que haja aqui a medição da gasolina, principalmente da quantidade, né, para saber quanto que está se pagando, se realmente está chegando o que está se pagando, e também das propriedades da gasolina, né, para ter uma base de dados aí, caso haja alguma mudança, para que haja conversa aí entre cliente e a empresa prestadora aí do serviço ou do produto, né, vendedora do produto. Então esse aqui é um sistema que existe, né, lá, que é chamado supervisório de dutos, tá certo? E para fazer todo esse sistema, nós temos que ter toda a interligação elétrica, tá? Toda a interligação elétrica. Então, o sistema aí de automação, como você pode ver, ele é composto de partes mecânicas, partes elétricas, partes de automação, parte de instrumentação, como você pode ver, nós temos sensores, instrumentos, né? Parte de supervisório, né? E daí da parte de supervisório que nós temos aí a parte mais para cima, né? Que é aquela parte voltada lá à indústria 4.0, etc. Então hoje vamos tratar aqui dessa parte de elétrica, dimensionamento de proteção e infraestrutura. Quando se trata de automação, a principal norma a ser seguida é a NBR 5410, tá? Então, a NBR 5410 ela trata de baixa tensão. O que é baixa tensão? Baixa tensão é 1000 volts, corrente alternada, com até 400 Hz de frequência, tá certo? Ou 1500 volts, corrente contínua, tá? Corrente contínua. Então AC até 1000 volts, 400 Hz, e DC 1500 volts contínuo, né? Contínuo. Então, corrente alternada, corrente contínua.
Já para cabos de instrumentação, nós temos aqui a NBR 10300, tá certo? Então é uma das normas que trata, uma das normas, né, pessoal? Então essa aqui, essas normas é como se fossem as normas gerais, normas gerais sobre isso. Dentro dessas normas, elas especificam várias outras normas, tá? Que tratam somente de cabos, que tratam somente de um tipo de infraestrutura elétrica, etc. E aí nós temos também aqui, caso seja necessário, né, a NBR 5419, que é a NBR que trata de SPDA, né? O que é o SPDA? É o Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas, tá? E outra também que às vezes cai na sua mão como engenheiro de automação também para definir é a parte de iluminação, que é a NBR 5413. Parte de iluminação, definir quantas luminárias vai ter numa sala, enfim, basicamente é definir qual é o tipo e qual é a quantidade de luminárias e a potência de iluminação, etc., dependendo do ambiente. A NBR 5410, quando ela trata de instalações elétricas, a principal ponto que você tem que entender para definir, para fazer dimensionamento, é conhecer a instalação. Então, é entender tipo de instalação, subterrânea, aérea, dutos, calhas, etc. Corrente a ser transportada, AC, DC. Tensão elétrica do circuito, valor 48 volts VDC, 127 VAC, 440 VAC, enfim. Distância, né? Distância. Fator de potência. Quando temos ligação de muitos motores, esse aqui é muito importante, deve ser observado. Se a fonte de alimentação é direta ou indireta. Destino de alimentação, ó, motor, barramento, forno. Então, qual é o tipo de máquina que vai ligar? Quantos condutores por fase? Tipo de sistema, se é monofásico, se é trifásico. E o tipo de corrente, né? Também está aqui. Então, você vai definir aí a quantidade e qualidade dos itens aí da sua instalação elétrica. Quanto à infraestrutura elétrica, as principais são essas daqui, tá? Então nós temos as infraestruturas de eletrodutos, tá certo? Então, temos vários tipos de eletrodutos. Temos eletrodutos de PVC, por exemplo, que são muito utilizados aí em áreas residenciais e comerciais. Temos de eletroduto de alumínio, temos de ferro galvanizado, tá? Então temos vários tipos de eletroduto. Dependendo da área que você for instalar, do local, você vai utilizar um tipo de eletroduto que se adequa à área e que dê o menor custo para você de instalação. Temos aí perfilados, eletrocalhas e leitos. Então esse aqui seria o perfilado, tá? Então muitos de vocês já devem ter visto isso na fábrica. E aí, as eletrocalhas também aqui, ó. Tem esse perfil, tá certo? Então também são chamadas de bandejas, tá? Bandejas eletrocalhas. Então aqui, ó, bandejas eletrocalhas. Elas também são vendidas. Temos vários tipos de junções já vendidas. Então essas aqui amarelas são junções que são vendidas separadamente. E nós temos também aqui os leitos, né? Parece uma escada. Então, a definição do tipo de infraestrutura que você vai utilizar, tanto para alimentação como para ligar sensores, etc., vai depender principalmente de dois fatores, que são a quantidade de manutenções, tá certo? E o ambiente onde você está instalando ali você está fazendo sua automação. E aí também vão ter que ter acesso aí a tomadas industriais, tá? Então, temos aqui vários tipos de tomadas industriais, né? Então, muita gente conhece as tomadas como as tomadas STEC, tá certo? Porque é uma marca muito conhecida no mercado que vende esse tipo de tomada. E você vai encontrar muito nas indústrias esses tipos de tomadas, tá?
E aí nós temos o painel desse caixa de junção. Então aqui, como eu falei, aquela caixa de junção, ela tem dentro aqui bornes, tá? A função desse bornes, qual é a função desse borne? É você identificar, né? Observe que ela sempre é feita através de... Aqui nós temos prensa-cabo, né? Então o cabo chega aqui, prensou, não entra mais água. E aqui você vai definir, vai fazer a interligação, né? Fazer a interligação com a casa de controle lá. Casa de controle. Então a ideia é fazer esse tipo de interligação, tá? E aí você vai ter que botar aquelas tags para poder identificar. E uma coisa que acontece muito nas indústrias é que as pessoas, quando vão fazendo, principalmente os técnicos, eles vão trocando os cabos, né? Aí vão identificando manualmente e esquecem de taguear. Então você, como engenheiro, vai ter essa função também de acompanhar e atualizar a documentação. Então, o engenheiro, uma das principais funções do engenheiro, ele tem que atualizar documentações, uma das principais funções. Por quê? Porque aí ele vai conseguir identificar problemas muito mais rápidos, né? Muitas vezes, dependendo da fábrica que você trabalha, aí você vai ter que você mesmo fazer essas interligações, né? Você mesmo fazer essas interligações. E aí é até mais fácil para você documentar, porque você já faz, já anota e já documenta. Mas se você não, isso aí não, se você tiver aí, não for sua função, você tem que principalmente ficar atento a essas mudanças, tá? Para documentar todas as mudanças. O ideal é que você anote todas as mudanças, tá? Todos os serviços, todos os problemas, para poder, quando perguntarem de você, você saber responder rapidamente e saber resolver um problema rapidamente, né? Então nós temos aí os painéis elétricos, tá certo? Então aqui, como vocês podem ver, um painel de comando. Então esse painel com esse fundo laranja é muito utilizado, né? Em comandos elétricos. E na parte externa dele você vai ter botoeira, você vai ter sinalização. Dentro você vai ter contadores, você vai ter a parte de alimentação, vai ter disjuntores, né? Vai ter relés temporizados, você vai ter CLPs, enfim, você vai ter aí uma série de componentes aí que vão ser essenciais aí para sua automação, a automação que você estiver fazendo. E nós temos também aqui alguns materiais especiais, que são aqueles mesmos materiais, mas para áreas explosivas, né? Então você vai ter aqui uns eletrodutos específicos para áreas explosivas, você vai ter aqui o que a gente chama de conduletes, né? Que são essas caixas de passagens aí para áreas explosivas. Você vai ter, enfim, flexíveis aqui para conduzir eletricidade para áreas explosivas. Caixas de junção para explosivas. Você vai ter uma série de equipamentos para áreas explosivas, tá? Então você vai encontrar normas específicas para áreas explosivas, né? O importante é você entender o básico. Você entendendo o básico, não importa a área que você tiver, você vai pegar uma norma e vai conseguir compreender os outros, tá certo? Então você tem que entender o que é um eletroduto, o que é uma eletrocalha, o básico, tá certo? Quando chegar em áreas especiais, como por exemplo a área explosiva, a área de alagada, a área que é baixo d'água, né? E aí você vai, são os mesmos materiais, só que com especificações diferentes, com proteções diferentes. Aqui eu tenho aqui para aquele exemplo lá que eu mostrei lá, do supervisório de dutos. Eu tenho aqui um exemplo, tá? Você vai ter que dar vários projetos. Por exemplo, isso aqui é um projeto que envolve identificação, tá? Saindo da subestação. Então você vai ter lá uma gaveta trifásica com 180 volts VCA. Essa gaveta ela vai para o painel lá perto, lá que contém uma caixa de junção daquela, tá? Que contém essa referência. E daqui nós temos a interligação aqui, ó, na válvula, tá? Então a válvula, o atuador dela é trifásico 480 volts, tá certo? Então a parte de alimentação elétrica está descrita aqui. A parte de alimentação elétrica. E aqui nós temos aqui, ó, a quantidade de cabos, por exemplo, saindo da subestação. Um cabo 1 por 4, né? De 4 milímetros, significa que é um cabo
PP, um cabo PP multipolar com condutores dentro de 4 milímetros. E aí chega nessa JB aqui, essa alimentação, né? Provavelmente temos outras válvulas aí sendo alimentadas. E daqui nós temos aqui uma subdivisão para ir direto para o atuador. Aqui nós temos também um cabo PP. Um cabo PP. 4 condutores dentro, 1x4. Porém, os condutores agora têm bitola de 2,5 milímetros quadrados, tá certo? E aí observe a identificação, tá? Essa identificação aqui, ela também entra aqui na tag, tá certo? Ela entra aqui na tag, tá? E aí você vendo isso aqui, você já sabe como que funciona a parte de alimentação elétrica dessa válvula no campo. Sai da subestação, da gaveta tal, né? Gaveta PN4B1, sai trifásico, né? Então 3 fases mais neutro, 480 volts VCA. E aí vai para essa JB aqui no campo, a PN MV 6600.004. E aí de lá vai para a válvula, né? MV 651.207, né? 2007, tá? Então aqui eu já dei uma identificada, tá certo? Então você vai ter, para cada elemento seu atuador, você vai ter que ter esse caminho, a indicação do seu caminho no seu projeto. E aqui a gente tem um exemplo aqui de infraestrutura elétrica, lá observando aquele mesmo exemplo, tá? Tirando de lá, para a gente fazer aqui a interligação aqui do sensor, do termopar e do transmissor de temperatura, tá certo? Transmissor de temperatura, tá? Então o termopar ele vai ser encaixado na linha de tubulação, tá certo? Então imagine que nós temos aqui a linha, e aí nós temos aqui um duto soldado aqui com uma luva, né? Você vai soldar um duto. Deixa eu fazer de novo. Imagina, nós temos lá a tubulação, tá certo? Tubulação. E aí você vai fazer soldar aqui um tubo aqui menor de mesma especificação, né? E aí você vai soldar nele uma luva com a rosca específica para o seu termopar. E aí o termopar ele vai encaixar aqui, vai ser enroscado aqui, né? E aí vai ter os cabinhos dele que vai ser levado para cá. E aí vai ser levado através dessa estrutura até o transmissor, e do transmissor vai ser levado para o painel de instrumentação através dessa estrutura. E aqui você pode ver que nós temos aqui um exemplo detalhado, aqui um projeto detalhado de como que isso seria na prática, como que você como engenheiro deveria projetar para que isso fosse executado pelos eletrotécnicos e responsáveis, né? Então, como você pode ver, nós temos aqui, ó, todas as especificações. Por exemplo, o 3. O 3 é o nível de aço inox com rosca NPT, né? Então, nós temos aí basicamente a rosca NPT e rosca BSP. Então, identifica aqui que essa rosca é NPT. Para elétrica, né? NPT e BSP. E aí, o 6, por exemplo, o 6 seria uma curva 90 graus, aço inox, rosca NP3, curva 90 graus, aço inox. E aí, o 4 seria a unidade seladora de alumínio fundido, rosca NPT, fêmea. Então, unidade seladora. Então, essa unidade seladora aqui, pessoal, é um elemento que ele fica assim, ó, para área de explosiva, onde ela tem uma abertura. Você abre ela e joga aquele spray de poliestireno expandido, que então ele preenche esse espaço todinho, tá? Isolando o resto da instalação, tá certo? Então ele isola o resto da instalação. Essa espuma ela vem de qualquer
material de construção, tá certo? É a espuma expansiva que chamam. A função dela é isolar aí o caminho, né? Então, o 1, por exemplo, o 1. Então ele já identifica um tubo eletroduto flexível de alumínio latão, macho. Então ele é aquele flexível, esse aqui, ó. Flexível aqui. Macho. Aqui é o macho, ó. E aqui é macho. Vocês podem ver que tem duas roscas aqui, tá certo? Então é esse cara aqui, ó. E aquele que eu mostrei pra vocês ainda agora, é esse daqui, ó. Então abre aqui e pode colocar espuma para isolar. E aí tem toda a estrutura, como você pode ver, para chegando aí no transmissor. E do transmissor ele vai seguir para JB. Então você vai ter que fazer um projeto mais amplo, né, para conseguir todo o sistema, né? Então a gente volta para aquela parte, como eu falei, é impossível você fazer um sistema mais complexo de automação sozinho, né? Provavelmente você vai trabalhar com muitas pessoas. Porém, você como um engenheiro de automação, geralmente tem a responsabilidade por conduzir esse tipo de processo. Então você deve entender bem de cada área, né? Bem de cada área para poder fazer a junção entre as áreas, tá certo? E aí nós temos também os comandos elétricos. Então o engenheiro de automação, ele precisa necessariamente entender de comandos elétricos, tá? Então são duas coisas que ele tem que entender. São comandos elétricos e CLPs, tá certo? CLPs. E também hoje em dia, né, que está sendo muito utilizados microcontroladores, né? Então CLP nada mais é que um microcontrolador já ajustado ali para alguns sistemas de programação ali, como posso dizer, padronizados, né? Para ficar fácil para todo mundo. Padronizados entre aspas, né? Que quando você trabalha com CLP Rock ou com CIM, você tem algumas diferenças, né? Então, dependendo da marca, tem alguma diferença. Mas enfim, eles usam uma linguagem teoricamente padronizada, tá? Já tem um microcontrolador dentro, já tem os relés de proteção, já todos no CLP. E aí você pode, teoricamente, ele agiliza ali o seu processo, né? E além disso, já ligado ao microcontrolador interno dele, temos também ali saídas ali para rede, enfim, uma série de coisas ali a mais, né? E somando tudo isso, o que eles dão para o cliente é a confiabilidade, né? Confiabilidade. Mas nada impede que você, num projeto caseiro, alguma coisa, utilize um microcontrolador, tá? Faça ali a programação manual em si, enfim. Então, quando falamos de automação, então, comandos elétricos são essenciais, né? Então, por que ele vai ser essencial? Porque você vai utilizar ele para ligar uma carga de potência mais elevada, de corrente mais elevada. Você não vai conseguir ligar ela através de circuitos semicondutores, por exemplo, né? Imaginem lá esse atuador aqui, ó. Esse atuador aqui, ó. Trifásico, 480 volts. Cabo de 2,5. Então a gente coloca aí uns 12 amperes por fase. 12 amperes por fase. Então observem. No caso aqui, você teoricamente não precisaria entender de comando, mas quem projetou a válvula precisaria, porque temos aqui dentro relés necessários aqui para fazer esse fechamento, tá? Esse fechamento. Então, indo aqui para o comando elétrico, então o que vai ser o comando elétrico? Vai ser toda forma de interferência através de dispositivos, no sentido de ligar e desligar qualquer circuito elétrico. Então, se ligar e desligar, você pode fazer várias lógicas para o seu circuito funcionar. No caso dos motores elétricos, o comando elétrico ou acionamento é a forma de ligar ou desligar os seus circuitos através de dispositivos como relés, contatores magnéticos, sensores, etc. Os diagramas serão a representação dos circuitos de comando.
Elas são feitas através de desenhos padronizados em normas ABNT, DIN, EC, etc. O diagrama necessário para o teu circuito de comando funcionar vai ter que ser o diagrama de carga, ou a parte de força, né, como eu já expliquei, e a parte de comando, que é a parte de controle, tá? Então, força e controle. Então, aqui está aqui um exemplo aqui do diagrama de carga. Então, vamos lá. A gente olhando aqui, a gente tem aqui uma simbologia aqui do disjuntor, tá? Disjuntor. Aqui nós temos a simbologia aqui do contator, da parte de força do contator, porque esse contator tem a comando, né? Tem a parte de força. Nós temos aqui também, ó, lembrando que nós temos 3 fases, né? Então, disjuntor trifásico, contator trifásico. Esse contator trifásico não significa que a operação da bobina seja trifásica. A operação da bobina, ela sempre é ou 127 volts ou 220 volts. E dessa forma, você vai precisar ir, por exemplo, se ela for 127, se você tiver 3 fases de 127, você vai precisar só de uma para ligar a contatora e a outra vai ter que ser o neutro. Se ela for 220, se ela for 220, geralmente ela é 220 volts, você vai precisar só de uma fase para ligar a contatora. Nós temos aqui o relé térmico. Como eu falei, ele geralmente vem bem junto da contatora, você não deve confundir os dois, tá? Ele é acoplado aqui para quê? Para fazer a proteção dessa contatora. E nós temos aqui o motor, tá? O motor. Então, aqui nós temos o diagrama de carga. Aqui nós já temos o diagrama de comando, tá certo? O diagrama de comando. Então, observe, nós temos aí, tá? O disjuntor bifásico, tá certo? Para ligar 220 volts. Nós temos aí, então aqui no caso nós teríamos aqui, né? Nesse caso, nós teríamos aqui duas fases de 127 volts, duas fases de 127 volts, tá certo? Ou se essa bobina for 440 volts, nós teremos 440, 380, né? Na verdade, 380 volts, nós teremos aqui duas fases de 220, né? Lembrando lá daquela regrinha do triângulo lá da lei dos cossenos que a gente já viu. Enfim. Então aí aqui a gente tem aqui, por exemplo, aqui, ó, um botão desliga, tá certo? Tá vendo esse contato aqui, esse botão de pulso, ele é um botão NF, tá? Normal fechado, ele normalmente é fechado. Quando você pressionar ele, ele vai abrir esse circuito aqui, tá? Ele vai abrir. Aí nós teríamos aqui, ó, um botão de liga. Esse botão aqui ele é normalmente aberto, tá? Ou seja, ele está sempre aberto. Quando você pressiona, ele fecha. Quando pressiona, ele fecha. E aqui nós temos aqui a bobina, indicando aqui a bobina do contator, né? Ou seja, quando você... Esse aqui está fechado, né? Quando você pressionar aqui, vai circular a corrente aqui. Ela vai fechar esse contato aqui, ó, do contator. E você não precisa ficar segurando aqui, tá? A gente vai já ver que circuito é esse. Esse aqui é o circuito selo, que é um dos principais circuitos da lógica de comandos elétricos, tá? A gente vai já ver como é que ele funciona exatamente. Mas o importante é vocês entenderem que nós temos aí dois diagramas. Um diagrama que a gente chama de carga, tá? Diagrama de carga. Observe que nós temos aí os desenhos padronizados. E o outro que a gente chama de diagrama de comando. Para o teu circuito funcionar, para alguém entender o teu projeto, tem que ter os dois. Tem que ter o diagrama de carga e o diagrama de comando. O circuito de carga não funciona sem o comando. E este último não tem nenhuma aplicação se não houver o primeiro, tá? Então, quem vai comandar o circuito de carga, se você observar, nós temos aqui a contatora. E a contatora ela tem que ter uma alimentação na bobina. Tem que ter uma alimentação na bobina dela para ela poder fechar o contato, tá? Para ela poder fechar o contato. Se não tiver, não vai ter utilidade. Contator possui chaves principais, diagrama de carga, chaves auxiliares. O que eu falei que são chaves auxiliares? São aquelas chaves que você pode utilizar ali para fazer o comando elétrico, para modificar o circuito, fazer uma lógica ali para funcionar, para ser acionado por sensores, para ser acionado pelo relé temporizado e etc. Identificação dos contatos. Então, isso aqui é muito importante. Então, a contadora principal, observe, a contadora principal ela sempre vai ter
3 contatos NA. E ela, os bornes dela vão ser representados por números só únicos, né? Nós teremos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, fase entra no 1, 3 e 5 nos ímpares e sai no 2, 4 e 6, tá? Então aqui, por exemplo, nós temos aqui, ó, 1, 3 e 5, 2, 4 e 6, tá? Então 6, tá certo? Deixa eu fazer de novo aqui, ó, 1, 3 e 5. Então essa daqui seria um exemplo de contadora principal, né? Mas essa contadora principal ela também tem contatos auxiliares. No caso aqui, ó, a gente tem um contato auxiliar normalmente aberto, tá? Então aqui a gente tem 3 NA no principal, que é um contato auxiliar normalmente aberto. Os contatos auxiliares são representados por dois números, um número com 2 dígitos, na verdade, né? Então, esse primeiro aqui, ó, 1 significa que é o primeiro contato auxiliar. E esse segundo número aqui, ele indica que ele é NA, tá? Como assim? Significa o seguinte: se for de 3 para 4, NA, o segundo dígito, né? O segundo dígito. Então, aqui, ó, segundo dígito. Então, observe aqui que ele vai de 3 para 4. Se for NF, ele vai de 1 para 2. Então, observe aqui, ó, essa outra chave auxiliar aqui, ó, vai de 1 para 2, tá? Então, aqui nós teríamos aqui uma segunda chave auxiliar, tá certo? Segunda chave auxiliar, normalmente fechada. E olha o símbolo dela aqui, ó, normalmente fechada. Olha o símbolo da normalmente aberta. Aqui na K3 teríamos aqui, ó, principal. E aqui vários contatos aqui auxiliares, né? Auxiliares aqui, ó. Então, ó, primeiro contato auxiliar, segundo contato auxiliar. Eu vou botar aqui de uma letra. Então aqui, ó, primeiro contato auxiliar, segundo contato auxiliar, terceiro contato auxiliar, quarto contato auxiliar. E esse contato ele é o que? Esse aqui é normalmente aberto, 3, 4, normalmente aberto. Esse aqui, ó, 1, 2, normalmente fechado. 3, 4, normalmente aberto. 3, 4, normalmente aberto. Ou seja, aqui nós teríamos aqui, ó, 3 NA e 1 NF, tá? Lembrando que ele pode vir tanto como NO como NC também. As bobinas vocês vão representar sempre, ó, A1, A2, B1, B2, C1, C2. Então é a letra e a numeração de entrada e saída das duas entradas, né, no caso, né? Então aqui, por exemplo, pode ser fase neutra aqui, ou pode ser fase e fase formando aí 220 volts. Existem algumas que trabalham com 127 volts, tá certo? Existem algumas que trabalham com 380 volts. Enfim, existem vários tipos de contator, vários projetos. Então observe aqui, ó. Então vamos lá, essa daqui, ela seria uma contatora auxiliar, né? Auxiliar, seria uma contatora auxiliar. E deixa eu ajeitar aqui isso aqui. Auxiliar. Como colocaríamos aí? Você olhando assim para essa contatora agora, só pela marcação da frente, você já sabe quem é a bobina. Essa aqui é a bobina, né? Essa aqui é a bobina. Nessa contadora principal aqui, ó, quem é a bobina? A bobina tá bem aqui, ó, A1, A2, tá certo? Então aqui você vai ligar a bobina. Aqui, nós teremos aí contatos todos, ó, todos são NO. NO significa o quê? Normalmente aberto, né? Então vocês podem ver que ele é
Sempre 3, 4. 3, 4. Sempre 3, 4. Ó. Sempre 3, 4. O que aconteceria se você acionar, passar uma corrente elétrica na bobina? Esses contatos eles vão fechar, tá certo? Vocês vão fechar os contatos. Então nós temos aí 1, 2, 3, 4 contatos auxiliares e a bobina. Observe que ela tem algumas posições que você pode encaixar outros contatos auxiliares nela também, ó. Tá certo? Outros contatos auxiliares nela também, tá? Então aqui a representação, ó, dessa principal. Nós temos aqui mais a representação aqui dos contatos, né? Dos contatos auxiliares aqui, ó. 1, 3. Lembrando, a principal sempre tem 3 contatos normalmente abertos, tá? Identificação das bobinas é com letras, tá? Então A1, A2, então A1 posição A2. Bobina dupla pode ser representada assim também, ó. A1, B1, A2, B2, tá? Então você vai botar essa identificação A, B, C, para você poder ver o seu projeto e deixar ele bem apresentável, né? Para outra pessoa ver seu projeto e conseguir montar, conseguir ver algum defeito. Representação do botão normalmente fechado é assim, normalmente aberto dessa forma, ó. Observe, 1, 2, normalmente fechado, 3, 4, normalmente aberto. Então aqui está um exemplo. Normalmente fechado, normalmente fechado, normalmente aberto, normalmente fechado, normalmente aberto. Então bora ver alguns exemplos aí de aplicação. A primeira que é a mais comum é a multiplicação de contatos, né? É a multiplicação de contatos. Você viu lá que quando você aciona a bobina, você pode acionar vários contatos da mesma forma, tá? Então aqui, por exemplo, se a gente acionar, se apertar nesse botão aqui, ó, a gente vai fechar a corrente elétrica que vai passar numa bobina, tá? Passar numa bobina da contatora e ela vai, por sua vez, ela vai fechar esse contato, vai fechar esse contato e vai abrir esse contato, porque ele é normalmente fechado. Então vai fazer o caminho inverso, tá? Então essa daqui é a primeira aplicação das contatoras. Você pode operar vários circuitos com apenas um botão, por exemplo, né? Que se chamado aqui, isso aqui é chamado de multiplicação de contatos, tá certo? Multiplicação de contatos. Então, na prática, como seria? Você teria aí a rede, aí você teria aqui um botão, tá certo? Você ligaria aqui um botãozinho daquele de apertar, por exemplo, de uma chave daquela de deixar ligado, um interruptor de tomada, e você iria aqui pro A1, A2 da contatora, e ela por sua vez já teria aí, fecharia esse, fecharia esse, fecharia esse, e esse aqui ela ia abrir. Então você controlaria aí 4 contatos, né? Quatro contatos, tá? Contato selo. Então esse contato aqui, ele é o princípio lógico da maioria dos circuitos de comandos elétricos. Então nós temos aí um botão BO e B1. Esse BO aqui, ó, B0, o BO, ele é normalmente fechado. Olha o símbolo dele, olha a numeração dele, ó. 1, 2, ele é normalmente fechado. E já o B1, o B1, o B1 é normalmente aberto, tá? O B1 é normalmente aberto. Ele veio aqui, tá? Veio errado. Veio aqui, que seria 3, 4, tá certo? Ele é normalmente aberto, tá? Normalmente aberto. Então você tem esses dois contatos, tá certo? E você tem aqui uma representação de K1, tá? K1. E aqui nós temos uma representação aqui da parte térmica, né, que vai desarmar o circuito aí. Temos aqui o fusível, né, de proteção, tá? Fusível de proteção.
E nós temos aqui a bobina, né, ligando o KT1, né, ligando aí um KT1 que é uma parte de proteção, né, uma chave. Então observe, você só tem aí, você só precisa de, para fazer um contato celular, você precisa de uma contatora, tá certo? Você precisa de uma contatora, precisa de um botão NA e do botão NF, tá? Como que vai funcionar isso daí? Como que vai funcionar isso aí? Vamos lá, como que vai funcionar isso aí? Essa parte aqui é a parte carga. Então aqui tem uma lâmpada. E aqui eu tenho o contato da contatora, ó, K1, tá? K1. Aqui tem uma chave normalmente aberta, né? Uma chave normalmente fechada, quer dizer. Então, a partir do momento que tu fechar aqui, ó, esse contato, ele vai fazer o quê? Vai circular aqui a corrente elétrica, ó. Fechou o contato, vamos lá, fechou o contato. Fechou o contato. Vai circular a corrente e vai acender a luz, né? Abriu o contato. Apaga a luz. Tira a corrente. Então, como que isso aí vai funcionar? Vamos lá. Tá vendo que essa chave aqui ela é normalmente fechada, né? Então, teoricamente, ela não vai impedir a passagem da corrente. Tu vai ter a corrente elétrica aí. Só que a corrente elétrica, ela chega aqui, ela se depara, ela se depara com dois circuitos abertos, ó. Os dois estão abertos. Então, ela não vai circular, ela não vai ter corrente. Mas observe o que acontece aqui quando você fecha esse circuito aqui, ó. Agora a corrente ela vai circular livremente, ó. Quando você pressionou o botão, ela já começa a circular. Já começa a circular. Quando ela passar aqui pelo contato da contatora, do A1 a 2, ela vai fechar os contatos do contator. E ela vai fechar esse aqui, ó. Ela fechando esse aqui, tu vai ter corrente aqui. Mas esse botão aqui, se tu terminar de pressionar ele, ele vai abrir. Aí eu pergunto, o circuito vai desligar a lâmpada? Ele não vai, por quê? Porque observe, quando ela fechou aqui, ó, essa contatora, ela é assim, ó. Aqui é o A1, o A2, aqui é o 1, 3, 5. E aqui é o 1, 3 e 1, 4, tá? 1, 3 e 1, 4. Então observe, olha só como esse contato foi feito. Quando tu acionou aqui, ó, né, nesse momento, ele fechou esses contatos aqui, ó. Então tu vai usar só um para cá, ó. No caso tu vai usar esse daqui, ó. Vai usar esse daqui, ó. Então aqui tu vai ligar tua lâmpada, tá? E aqui tu vai para rede. Tu vai ligar tua lâmpada aqui, né? E aqui tu vai para rede. Então quando tu fechou aqui, ele fechou aqui, ó. Só que tu fechou aqui através do botão, né? Mas quando tu fechou aqui, tu pegou esse ponto aqui, ó, e tu ligou bem aqui, ó. 1, 3 e 1, 4. Ou seja, quando tu apertou no botão, tu energizou esse negócio e ela fechou esse circuito aqui, ó. Então quando tu largar o botão, quando ele abrir, a corrente vai continuar passando por aqui, ó. A corrente vai continuar vindo por aqui, ó. E vai continuar fechado aqui, vai continuar fechado aqui e vai continuar a corrente circulando, tá certo? E como que eu vou desligar isso, professor? Beleza, então a corrente está circulando, ela está vindo aqui, ó. Tu vai apertar nesse botão aqui, ó, B0, porque ele é um botão que ele é normalmente fechado. Se tu apertar ele, ele vai abrir. Quando ele abrir, a corrente vai ser cessada. A corrente vai ser cessada. Aí vai abrir essa contatora aqui e vai desligar a lâmpada. Tá? Então esse é o contato selo. Esse é o contato selo, tá certo? Observe aqui uma montagem. Vou ligar um motor no contato selo. Aqui tu teria uma chave normalmente aberta, né? E aqui tu teria uma chave normalmente fechada, tá certo?
E aqui é a contatora. Observe aqui a contatora. Então aqui tu tem aqui, ó. Deixa eu botar uma cor aqui, vai ficar igual. Tem aqui, ó. Um 3 e um 4. Aqui tu tem o A1 e o A2. Observe, tu ligou aqui o neutro. E aqui tu ligou a fase, que pode ser 127, por exemplo. Ou 220, né? 220 volts, porque o motor é 220, então deve ser 220. Tem 3 fases aqui. Então só precisa de uma fase para te ligar aqui, 220. Se for se a tua fase for 127 e a tua bobina for 120, 220, vai precisar de duas, né? No caso aqui tu tem 220 por fase neutro, tá? Cada fase tem 220 volts. Então observe esse laranjinho aqui, ó, ele vem e liga aqui no verdinho, né? E aqui ele vai para a bobina. E daqui ele volta para o neutro. Quando tu apertar aqui, ele vai fechar o circuito, vai acionar a bobina. Quando acionar a bobina, ele vai fechar aqui, fechar aqui, fechar aqui, fechar aqui, ó. Aqui vem da rede, né? Aí ele vai alimentar o motor, tá certo? Só que quando você solta esse botão, ele abre, mas não precisa, ele vai continuar funcionando. Vai continuar funcionando. Por que que ele vai continuar funcionando? Porque esse contato aqui, ó, tá vendo? Eles estão em paralelo. Ele vai ser fechado. Quem vai deixar essa corrente continuar circulando aqui pela bobina? Quem vai deixar? Vai ser a própria contatora, ó, que fechou aqui, ó. Então a corrente vai ficar circulando aqui. Vai ficar circulando, tá? E chegando também aqui na bobina, tá certo? Mesmo ela estando aberta já. Então você apertou, selou. Então esse é o selo de comando, tá certo? Selo de comando. Aí, professor, eu quero desligar agora. Você quer desligar, você vem aqui e aperta aqui, ó. E essa chave aqui é normalmente fechada. Quando você apertar nela, ela vai abrir. E logo a corrente vai fechar. Vai tirar a corrente, né? Vai tirar a corrente, certo? Tirar a corrente. Então, esse é o famoso contato selo. Outro exemplo aqui, ó. Então, olha, observe a ligação aí. Disjuntor, né? Vem aqui pro botão aqui. Esse botão aqui é o NF. Esse aqui é o NA, tá? Então, a corrente está vindo aqui, né? A corrente está circulando aqui, mas só que ela não tem circulação de corrente porque esse aqui está aberto. Quando você apertar aqui, ó, vai ter corrente circulando aqui, ó. Corrente circulando aqui, ó. Voltando aqui, né? Então tu vai ter a bobina fechada. Tu vai ter esses contatos armados aqui. Aí quando largar, vai abrir aqui, vai parar a corrente? Não, vai parar. Por que que não vai parar a corrente? Porque a partir do momento que fecha esse contato, tu tem a circulação de corrente pelo bobina auxiliar. Tá vendo? Circulação de corrente pela bobina auxiliar, tá certo? Pela bobina auxiliar. Então, dessa forma, o que que tu vai conseguir dessa forma? Tu vai ter um selo, tá? Conseguir o contato selo. Então é muito importante, vocês não podem sair desse curso sem aprender a montar um contato selo. Ele é simples, mas ele é extremamente essencial para que você entenda a lógica de comandos elétricos. Intertravamento. Então, intertravamento é um outro sistema que ele é muito utilizado, tá? Qual é a função do intertravamento? Ele é evitar que dois ou mais contatores se fechem simultaneamente, tá certo? E isso aí provoca um curto-circuito. Então, tu tem, por exemplo, lá um sinal, ele tem um verde e o vermelho. O verde e o vermelho não podem ser ligados simultaneamente. Então, você vai ter que fazer ali um intertravamento, tá certo? Você vai ter que fazer um intertravamento. Então, observe aqui, ó, como é que funciona a lógica desse circuito. Então, você tem aqui, ó, S1 e S2, tá? Elas são intertravadas. Então, S1 e S2. S1 e S2. São intertravadas. Uma não funciona enquanto a outra está funcionando, tá certo? Ou quando tu liga uma, tu desliga a outra. Então, tu tem aqui, ó,
um S1 que é NA. Vamos lá, NA. E tu tem aqui um S2 aqui que é NF. Aqui tu tem um S2 que é NA e aqui tu tem esse S1 que é NF. Aqui tu tem a bobina K2 e aqui tu tem a bobina K1, né? Tem a bobina K1, bobina K2. Então tem duas contatoras. Então intertravamento, tu precisa de duas contatoras, tá? Quando tu estiver fazendo a ligação de um motor, uma partida estrela triângulo, tu vai precisar de um intertravamento, tá certo? Então quando o S1NA se fecha no ramo K1, quando esse aqui se fechar aqui, ó, automaticamente esse cara aqui, ó, ele se abre aqui, ó, tá? Então é uma chave que tem duas posições, tu liga uma ou liga outra. E o mesmo acontece do outro lado, tá? O mesmo acontece do outro lado. Quando esse aqui fechar, esse aqui vai abrir, tá? Isso vai impedir com que os dois ramos, contadores K1 e K2, sejam acionados simultaneamente, tá? Simultaneamente. Então, vamos analisar aqui esse intertravamento, né? A gente tem aqui a fase, tá? A gente tem aqui a fase, tem o botão aqui de segurança, né? Desliga tudo, certo? Que é o SO 0. A gente tem aqui a fase. Agora bora fazer um percurso aqui, ó. Essa chave aqui, ó, essas vermelhinhas são normalmente fechadas, tá? Normalmente fechadas. Bora fazer o percurso aqui da corrente elétrica. Deixa eu colocar uma cor aqui para diferenciar. Vamos fazer o percurso da corrente elétrica aqui. Bom, essa chave é normalmente fechada, essa daqui é normalmente aberta. Então não tem corrente elétrica, tá? Então imagine que isso aqui, essas duas estão abertas, essas duas estão abertas, então não há corrente elétrica. O que acontece quando a gente apertar aqui nesse botão? A corrente vai circular aqui nesse sentido. Ela vai vir por aqui, vai circular aqui, vai passar aqui, vai vir aqui na contatora K1, tá? Contatora K1, onde nós temos aqui esse ponto aqui que é normalmente fechado, tá certo? Então, esse ponto aqui, ó, é normalmente fechado, tá? Ela vai passar por aqui, aí ela vai vir por aqui e vai para a bobina de K2, tá? Então aqui é a bobina de K2, tá certo? Vai para o neutro, né? Então tu vai ter circulação de corrente. Quando chegar aqui nesse momento, o que que vai acontecer? Quando ela começar a circular aqui, ela vai fechar esse circuito aqui que é normalmente aberto, tá? Que é normalmente aberto, ela vai fechar e você aciona K2, aciona. Porém, esse outro circuito aqui, ele vai abrir. Ele vai abrir porque ele é normalmente fechado, ó. Normalmente fechado. Então, se ele vai abrir, tu não vai ter corrente aqui na bobina de K1. Não vai ter corrente aqui na bobina de K1 e tu não vai ter K1 armado, tá certo? Não vai ter K1 armado. Tu vai funcionar aqui com K2, tá? K2, e observe que o K2 fecha o selo aqui, ó. Olha onde é que é o selo do K2 aqui, ó. Esses dois auxiliares aqui, 1, 3, 1, 4, vem pra cá, tá? Então você fecha o selo, você apertou no botão, começou a circular, fechou o K2. Porém, como nós temos essa situação aqui, ó, isso garante que K1 não vai funcionar juntamente com o K2. Agora, o que acontece se a gente apertar esse botão? Se a gente apertar esse botão, o que acontece se a gente apertar esse botão? Imagina que o sistema está funcionando aí, esse K2 está acionado. Agora, se a gente apertar esse botão aqui, ó, esse botão aqui, vai passar a corrente por aqui, tá? Deixa eu apagar aqui. Então, você pressionou aqui, ó, vai vir corrente por aqui, por aqui, por aqui, vai passar direto aqui, porque isso é normalmente fechado, né? Normalmente fechado. Vai vir por aqui até a bobina de K1.
Isso vai fazer o quê? Isso vai fechar a contatora, ou seja, tu fechou o K1. Tu fechou o K1 aqui, ó. Tu acionou K1. Tu acionou aqui o K1. Ah, meu Deus. Então, e onde que tá o selo dela também? Ó, vai conectar esses dois aqui, ó. Então, tu vai ter o selo dela aqui. Então, tu só apertou, fechou o K1. Fechou o K1, certo? Porém, quando tu fechou o K1, o que aconteceu com esse contato aqui, ó? Ele vai abrir, né? Tu abrindo ele, tu interrompeu essa corrente que estava circulando aqui, que estava fechando o K2, ou seja, tu abriu K2, tá? Então aqui, ó, tu liga K2 e aqui tu vai ligar K1, tá certo? Então tu vai acionar K1. E como tu tem esse intertravamento aqui de NF, NC, tu vai garantir que elas não vão funcionar juntas, tá? Então tá aqui um exemplo de intertravamento aqui, que vocês podem ver aqui com as duas contatoras, tá certo? E com os botões e com os selos. Então essa é a base da lógica de comandos, são o circuito selo e o circuito de intertravamento, tá? Lembrando que o circuito de intertravamento é feito com contatoras auxiliares, né? Auxiliares, certo? Auxiliares. Porque você tem que ter aqui, ó, NO e NC, tá? Então, quando uma fecha, a outra abre. E a partir disso, você vai, depois daí, esse K1 e esse K2, você vai acionar aí uma contatora de carga aí para ligar um motor, por exemplo. Então, dessa forma, você vai garantir que eles não vão funcionar ao mesmo tempo. Eles não vão funcionar ao mesmo tempo. Então, esse daqui é o circuito de intertravamento. Então, aqui vamos ver aqui memorização de acionamento, tá? Que é um outro exemplo de circuito selo, tá certo? Outro exemplo de circuito selo. Então, ó, através de uma das chaves, então chamada de chave de contato, de selo ou de autorretenção, pode-se manter o contato acionado após um acionamento momentâneo da chave que o acionou, tá? Então é um selo. Então observe, nós temos aqui o S1, tá certo? S1 é o que? Normalmente aberto. E nós temos aqui o S2, que normalmente fechado, né? Então, quando você apertar nesse botão aqui, o que vai acontecer? Vai circular a corrente elétrica, tá? Vai circular na bobina do K1. Quando essa bobina do K1 circular essa corrente elétrica, o que vai acontecer? Tu vai fechar a bobina, né? Então, tu vai fechar aqui, ó. Esse e esse, né? Para carga, certo? E tu pode largar aqui. Por quê? Porque agora tu fechou o selo. E aonde é que tá o selo? Tá bem aqui, ó. Observe. Tá bem aqui, ó, o selo. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor. Você apertou no botão, circulou a corrente, fechou esse aqui, ó. Quando fechou esse aqui, você fechou o selo, ó. Você fechou o selo, a corrente vem por aqui agora. A corrente vem por aqui. Continua passando, tá? E agora, se você quiser desligar, você vem e aperta aqui, porque essa aqui é normalmente aberta. Ela vai abrir o circuito aqui, ó. Vai abrir o circuito aqui. Vai interromper a corrente, tá? Vai interromper a corrente. E vai abrir todos os circuitos, tá certo? Então, apertou, desligou, já era. Acabou. Ele volta para o estado inicial depois, com ele fechado e com esse aqui aberto. Se você apertar de novo, vai acontecer o mesmo processo. Então, esse aqui é um outro exemplo, outra maneira de você montar o circuito selo, tá? Então, essas duas maneiras são aceitas aí pela norma, tá certo? É um circuito selo, ele é uma das bases do funcionamento da lógica de comandos elétricos. Partida estrela triângulo de um motor CA. Durante a partida e aceleração de um motor elétrico até a sua rotação nominal, você solicita uma sobrecorrente em torno de 6 a 8 vezes a corrente nominal, o que pode provocar a queda de tensão na rede de alimentação e interferência no acionamento de outras cargas de lâmpada, ou seja, é aquela famosa corrente de partida, né? Lá lá naquela plaquinha do motor tem lá o IP sobre N, né? O IP sobre N, então aquele múltiplo é quantas vezes vai aumentar a corrente na partida, tá? Então a gente tem esse circuito aí, estrela triângulo, né? Como vocês lembram lá, se nós mudarmos a ligação de estrela para triângulo, nós temos ali um aumento. Fizemos essa jogada, nós temos um aumento da corrente de fase, certo? Em relação à corrente nominal, né? De raiz de 3.
Então a gente vai controlar essa ligação, tá? De forma que a gente vai ligar de um jeito, depois vai trocar, tá? E com isso a gente vai obter uma corrente de partida de aproximadamente 1/3, tá certo? 1/3, lembrando, é raiz de 3 vezes I, né? Raiz de 3, então você vai ter um aumento de 1,73, certo? Então você vai ter 1/3 menor do que esse valor aqui de 8 vezes, né? De 8 vezes, tá? Então tá aqui o circuito de comando, ó. Como vocês podem ver, nós temos aqui aquele motor da Lander, tá? Aquele motor da Lander, ele tem duas conexões, ele tem uma para funcionar em delta e a outra para funcionar em Y, tá certo? Tem uma para funcionar em delta, outra para funcionar. Ligou aqui, ele funcionou delta, ligou aqui, ele funcionou Y, tá? Então a gente vai fazer a ligação desse motor através do conjunto de contatoras, tá certo? Nós temos aqui uma contatora que é a contatora principal, tá? Partida direta, tá certo? E nós temos aqui um conjunto de contadoras que vão ligar e desligar essas outras duas contatoras aqui, tá? Uma contadora que vai ligar e desligar essas outras duas contadoras, tá certo? Ó, esse aqui é o delta, né? Desculpa que tive um erro aqui, esse aqui é o delta, esse aqui é o Y, tá? Então essa contadora vai controlar aqui, ó, vai ter o Y, tá certo? Ela vai acionar o Y e essa aqui vai acionar o delta, né? Vai acionar o delta. Então bora ver aqui, tu tem esse circuito aqui que é a parte de carga, tá? E tu tem esse outro aqui que é a parte de comando, tá? Então, comando aqui nós temos sempre a botoeira de emergência, né? Aquela vermelhinha, tá certo? Aqui nós temos o fusível, tá? Fusível. Nós temos aqui, ó, o S1, que é uma botoeira de vai e volta, né? Apertou, ela volta, tá certo? Temos um selo aqui, ó, selo de K1, tá? Podem ver que a bobina aqui, ó, K1, selando, né? Temos uma lâmpada aqui indicando que K1 está funcionando. Tá certo? Indicando que K1 está funcionando. Então, quando fechou o selo, quando apertou o botão, essa lâmpada acende. Temos aqui, ó, o K1, tá? Quando o K1 tá, quando tu aperta o botão, tu funciona aqui. Aí agora a gente tem aqui, ó, K2 e K3. O que que é isso aqui? Isso aqui nada mais é que o intertravamento, né? Travamento, tá certo? É o intertravamento. Esse L2 aqui vai indicar que o K3 está funcionando, tá? K3 está funcionando, tá certo? Ou seja, aqui ela funciona o motor em delta, aqui funciona em Y, tá? Funciona em delta e Y, aqui funciona em delta aqui dessa forma, tá certo? Então, como vocês podem ver, a lógica de ligação, ela leva em conta sempre o selo e o intertravamento. São as duas principais lógicas de comandos elétricos. Com essas duas lógicas, só vai depender da sua imaginação para você criar os diversos dispositivos de automação aí da fábrica que você trabalhar, tá certo? Então aqui, ó, observe que é o mesmo intertravamento que nós vimos anteriormente, tá? O mesmo intertravamento que vai funcionar aí entre K3 e K2, tá? Entre K3 e K2, ó, ou vai funcionar esse, ou vai funcionar esse, tá certo? Ou vai funcionar esse, ou vai funcionar esse, tá? Observe aí, ó. O Y aqui, ó. Olha o Y formado, ó. Então você liga aqui esses três, né? Como se você desse um curto aqui. Você está ligando o motor Y. Se você ligar ele nas três fases aqui, ó, você está ligando ele em delta, tá certo? Então é isso que a gente está fazendo aqui. Ou a gente vai trabalhar esse, ou a gente vai trabalhar esse, tá? Aqui a gente liga o motor geral, tá certo? E geralmente isso aqui você pode adicionar um temporizador, tá? O que o temporizador vai fazer? Ele vai acionar primeiro esse, depois de um tempo ele vai acionar o outro, tá? Que a gente pode fazer isso com relé temporizado, que é esse daqui, ó. Então, o relé temporizado, ele tem, geralmente você vai ver aqui, ó, então aqui pode estar em minutos, segundos, em horas, tá? Então você vai só regular com uma chavinha aqui. Como que ele vai funcionar? Ele vai funcionar de três formas basicamente. Primeiro é o atraso na energização, tá? O atraso, ou seja, tu ligou, quando ele acionou a bobina dele, ele vai demorar um tempinho e vai energizar.
Ele pode ser também o retardo na desenerização. O que que seria o retardo? Ele vai deixar, quando você ligar, ele vai ligar um pouco, depois ele vai desenergizar, tá certo? Ele pode ser um pulso de partida, ele pode apenas dar um pulso de partida, ele pode vir dar um pulso e desligar também, tá certo? Então ele pode vir, esperar um tempo, dar um pulso, que é pré-programado, e desligar, tá? Então são essas três formas. Tem outras também, quando você compra aí o relé temporizado, dependendo do tipo, ele vai vir com o manualzinho, você vai ver lá como que liga, é bem fácil, tá certo? Temos também um outro dispositivo que se chama de Sonos, onde você programa os horários que você quer ligar, desligar. Você usa isso muito para ligar sistema de iluminação, de quadros, etc, tá? E a gente pode também usar o CLP, né? Que o CLP tem um relógio interno e tal. Pode programar as horas, etc. Então aí vai da sua criatividade já, tá? Então o importante é você entender como que funcionam as contatoras, entender o circuito de selo, o circuito de intertravamento, entender o circuito relé temporizado. E depois, né, com o aprofundamento desses conhecimentos, a gente ir lá para a CLP, por exemplo, fazer uma lógica para controlar uma série de contatoras, receber sinais de sensores e etc. Agora vamos fazer aqui um exemplo, tá, de dimensionamento elétrico. Um exemplo bem simples aí que provavelmente você vai ver aí em muitas casas, tá? Então imagine que você tem a missão de fazer um sistema de poço, automatizar um sistema de poço artesiano. Então aqui você tem a bomba, já tem aqui o duto de interligação com a caixa d'água, né? E aí eu quero fazer um sistema para ela encher, para ela encher automaticamente, né? Encher e parar ali no local certo, tá? Então tem aqui alguns dados, né? Temperatura em ambiente normal, temperatura quente aí acima de 5 graus Celsius, tá certo? Dimensão da casa 4 por 4 por 3 metros. Então vamos lá, 4 por 4 por 3 metros de altura, tá certo? E aí nós temos esse sistema, né? Você pode ver que o telhado e tal. E aí a potência da bomba 2 kV, tensão 220 volts, duas fases, tá? Tensão bifásico 220 volts. E aí nós temos o fator de potência, tá certo? Então o fator de potência aí 0,9. Como ele é um valor bem alto, nós provavelmente nós não vamos nem considerar ele nos cálculos. Então tá aqui. Essa aqui foi a solução que eu criei para esse sistema, tá certo? Então observe. Nós temos aqui um eletroduto que vai levar sinais. Nós teremos aqui sensor alto e o sensor baixo, tá certo? E aí deles sairão sinais chegando no painel. Também nós teremos aqui a alimentação, tá? Alimentação, duas fases, chegando no painel, né? Que o painel eu coloquei aqui atrás. Por que eu coloquei aqui atrás? Porque tem que ser um lugar fácil, né? Se tiver algum problema e se você precise fazer uma ligação manual, e aí você vai ter essa capacidade, né? Você não vai precisar subir e tal no forro da casa para poder fazer isso. E aqui a saída de alimentação para a bomba. E aí eu deixei aqui em cima, mas essa parte aqui eu vou deixar enterrado por algum motivo. Enterrado, tá? Vai ter alguma coisa aqui, alguma fossa, alguma coisa aqui. E eu tive que fazer essa curva e passar aqui, tá? E aí botei dois suportes. Tem ligação direta no motor aqui. Então essa foi a minha solução. Então a primeira coisa que a gente tira daqui é que sempre você deve optar por deixar a boca do eletroduto para baixo, tá? Então observe aqui tá para baixo, aqui tá para baixo. Aqui ela entra por baixo, tá? Como que a gente chama isso na indústria?
Essa é a posição correta para você não deixar o eletroduto bebendo água, né? Porque se ele tiver para cima, vai cair água e vai encher o eletroduto de água. Isso não é adequado para a instalação elétrica, né? Se ele tiver assim, de lado, também pode entrar água e, dependendo da chuva. Então, o ideal é deixar a boca do eletroduto para baixo. E aí não tem como a água entrar, tá? Tem como a água entrar. E aí você tem que ter os suportes para o eletroduto não quebrar também. Não quebrar também. Então essa foi a solução que eu criei para esse sistema, né? Então um sistema bastante simples aqui, mas que serve de aprendizado. E vocês vão ver que uma coisa tão simples como essa exige uma série de conhecimentos para você dimensionar cabos e estrutura, definir infraestrutura elétrica também. Primeira coisa, eu utilizei eletroduto. Por que eu utilizei eletroduto? Porque veja bem, você dificilmente vai dar manutenção nesses cabos, tá certo? Você vai dar manutenção nesses cabos. Dificilmente você vai dar manutenção nesses cabos, tá? Então você pode dar manutenção no painel, mas você não vai precisar trocar cabos, tá certo? Você também não vai ficar precisando aumentar a quantidade de cabos, enfim, mudar os cabos constantemente. Você não vai precisar dar uma manutenção constante nessa parte. Então eu escolhi eletrodutos. Por quê? Porque além deles não serem muito flexíveis, né? Então, que é esse caso, né? Não precisa ser muito flexível. Eles têm uma proteção adicional para áreas externas. Uma proteção adicional para áreas externas, tá? E aí na tabela 33 da NBR 5410, tá? Eu vou fornecer essa NBR, uma versão da NBR 5410 que eu tenho. Vou deixar aí no material. Você vai ver que o método de instalação número 3, condutores isolados ou cabos unipolares, tá? Em eletroduto aparente de seção circular sobre parede ou espaçado desta menos de 0,3 vezes o diâmetro do eletroduto. É o sistema de referência B1. Os métodos de referências de instalação, tá? Indicados na IEC 60364 552, para os quais a capacidade de condução de corrente foi determinada por ensaio ou por cálculos. Então, aqui nós temos os métodos, tá? O método A1, por exemplo, condutores isolados em eletroduto de seção circular embutido em parede termicamente isolante. Então, o método A1, condutores isolados, cabos embutidos em paredes termicamente isolantes. Então, vocês podem ver aqui, ó, como que é mostrado isso na tabela, né? Então, tem uma série de referência, método de referência de instalações elétricas. E aí a gente vem aqui para as características dos condutores, né? Bom, como a gente vai trabalhar ali numa área, uma temperatura ambiente, a escolha adequada aqui seria o condutor que tem isolamento de PVC de até 300 milímetros de bitola. E aí ele trabalha na temperatura máxima de serviço contínuo de até 70 graus Celsius, temperatura limite de sobrecarga de 100 graus Celsius e temperatura de curto-circuito de 160 graus Celsius. Tá? Para esse tipo de instalação, esse daqui é o mais adequado, tá certo? É o mais adequado. E o cálculo da corrente? Bom, o cálculo da corrente, de acordo com a NBR 5410 e com seus conhecimentos de eletrotécnica, deve-se utilizar tanto a tensão eficaz quanto a corrente eficaz, né? Que são essas tensões e correntes medidas através do multímetro na rede. Então a potência, a fórmula da potência, ela é V vezes I. Eu deveria considerar aqui o fator de potência, porém, como o fator é 0,9 e tá uma instalação ali desse porte, então eu não vou colocar aqui na fórmula, tá? Então, a corrente ela será P sobre V. E aí, nós teremos aqui, ó,
como a potência é 2 CV, você vai transformar para watts, né? Lembrando que 1 CV é igual a 735,5 watts. E aí vai dividir pela tensão e vai obter a corrente, tá? Que é de aproximadamente 6,7. Se fosse uma corrente maior, um sistema mais robusto, você poderia considerar aqui o fator de potência, tá? Corrigido, dividir isso aqui por 0,9 e aí ia dar a corrente corrigida, tá certo? E aí a gente vai para a tabela 36, onde nós temos uma capacidade de condução de corrente em amperes para os métodos de referências A1, A2, para todos aqueles métodos tem a capacidade de condução de corrente, tá? Que elas, e geralmente isso aqui, essas capacidades foram obtidas através de testes, tá certo? Através de testes e equações matemáticas, tá? Então aqui nós temos um trabalho experimental aqui para determinar esses valores. Então eu venho lá para o método A1, tá? Então por que eu utilizei o método A1? Então vamos lá. Então lembra aqui que no desenho que eu falei que eu ia ter aqui, ó, uma parte dos eletrodutos aqui soterrada, né? Falei, não, tem alguma coisa aqui que eu não posso passar por aqui, aí eu dei essa volta. Então essa parte aqui soterrada, aterrada, vai nos referenciar aí o método A1, tá certo? Método A1. E aí também a gente pode utilizar aqui para essa outra parte, ó, para essa outra parte aqui, o método B1, né? Então, como você pode ver, nós temos o método B1 e o método A1 na parte embutida, né? Então, eu tinha falado que eu ia utilizar B1, né? Mas na verdade, como tem aquela parte, o que é melhor? O melhor é a gente utilizar a do método A1, tá certo? Então vamos corrigir aqui. Vamos utilizar do método A1, tá? Porque nós temos essa parte aqui embutida no concreto, tá certo? E aí, como vocês podem ver, ó, o método A1, ele tem aqui a corrente 19,5. O que significa isso? Significa que um cabo de bitola 2,5, um cabo de bitola 2,5, nesse método de referência, a capacidade máxima de corrente que ele pode conduzir com segurança é 19,5 ampere. Por exemplo, se a gente tivesse utilizado o método B1, a capacidade máxima de corrente que ele poderia conduzir com segurança estaria compreendida aqui nessa faixa, né? Ou seja, seria 24 amperes, tá certo? 24 amperes, tá? Porém, como vamos utilizar o método A1, tá? Então vamos trocar lá, vamos utilizar o método A1 porque tem aquela parte que é soterrada. Então, para padronizar ali a instalação, vamos utilizar somente o método A1 em toda a instalação, tá? Que é o que tem a menor corrente. Então você tem que fazer a viabilidade em função da segurança. Agora a gente tem aqui um fator de correção, tá? Então, os fatores de correção aplicados a condutores agrupados em feixe. Então existem vários fatores de correção, tá certo? Aqui, por exemplo, nós não vamos utilizar cabos unipolares agrupados, tá certo? Agrupados. Só que vamos utilizar um cabo por fase para transmitir potência, tá certo? Dessa forma, nós teremos apenas essa correção. Em feixe ao ar livre sobre superfície embutidos em conduto fechado. Então, em eletrodutos fechados, né? Então, nós teremos aqui, ó, número de circuitos ou cabos multipolares. Nós temos aqui, ó, dois circuitos, né? Na verdade, aqui tem outro erro, tá, pessoal? Então, desculpem aí. Na verdade, aqui eu tenho apenas um circuito em cada condutor, né? Cada condutor, se vocês observarem, aqui eu fiz errado aqui essa marcação. Então eu vou ter aqui um circuito de alimentação aqui. Aqui eu vou ter um circuito indo interligar a bomba, tá certo? E aqui eu também vou ter um circuito de sinal, né? Então eu vou ter um circuito, tá? Um circuito fase neutro, tá certo? Um circuito fase neutro. Então aqui vai ser vamos utilizar esse valor aqui, ó, tá? Esse valor de 1, tá certo? Então dessa forma, no cabo a corrente máxima, se fosse o 2, mas vamos supor que se fosse o 2, tivesse dois circuitos, ia ter que aplicar esse fator de correção e a corrente máxima por cada cabo ia ser 15,6, né? Se fosse 3, ia ser fator 0,7 e assim por diante. Mas como a gente está trabalhando aqui nessa faixa, tá? Aqui nessa faixa, então
a corrente máxima que a gente vai utilizar é 19,5. Não vai mudar, porque o fator é 1. O fator é 1. E aí, a gente tem... também tem uma aplicação aqui que diz, na tabela 47 que diz respeito à concessão mínima dos condutores, tá? Então, realmente, a gente teria que utilizar o cabo de 2,5, porque para circuito de força, o valor mínimo, circuito de força, o valor mínimo é 2,5 se ele for de cobre e se for de alumínio, 16 milímetros, tá? Então, nessa tabela tem os valores mínimos para cada tipo de aplicação. Então, aqui nós estamos falando de condutores e cabos isolados, tá? Com aquela cobertura de PVC, por exemplo. E aí, quanto à parte de comando. Então, eu preparei aqui um comando, né? Eu tenho lá 2 sensores. Um sensor, esse sensor aqui, ó, normalmente aberto, e esse sensor aqui, normalmente fechado, tá? Aqui tá como botoeira, mas vamos pensar nisso aqui como sensores, tá certo? Então, o sensor normalmente aberto, ele ficaria na parte de baixo, tá certo? Ele ficaria na parte de baixo. O que que ia acontecer? Normalmente aberto, quando ele fosse acionado, ou seja, quando passasse daqui, ele fecharia, tá? Ele fecharia. Então, você fechando aqui, ó, você arma a contatora K1, tá? A bobina da contatora K1. E isso aqui faz o selo nessa parte, tá? Faz o selo nessa parte. E aciona a parte de força dela, acionando o motor. Acionando o motor. E aí o sistema começa a funcionar, acionando o motor até a água vai subindo, até chegar na parte de cima, onde eu vou ter o B0, tá? E aí o B0 ele é um elemento que ele é normalmente fechado. Quando acionar esse elemento aqui, ele vai abrir. Se ele é normalmente fechado, quando ele for acionado, ele vai abrir. E aí abrindo aqui, ó, abrindo aqui, você interrompe a corrente na bobina. E aí esse circuito ele volta a ficar aberto. E aí a bomba vai ser desacionada, tá? A bomba vai ser desacionada. Eu também coloquei aqui, ó, um disjuntor, tá? Esse é um sistema bem simples, tá certo? O ideal, esse disjuntor aqui que a gente chama de bypass, tá? Para você, caso dê algum problema num comando, alguma contatora dê problema, você pode fazer aqui uma ligação direta na bomba, tá certo? Uma ligação direta. E aí você poderia incrementar vários sistemas aí, né? Você poderia colocar um temporizador aqui, por exemplo, né? Um temporizador para desligar depois de um tempo. Você poderia ter, não fazer essa ligação por disjuntor, você poderia fazer a ligação por chave, tá? Então ter duas chaves aqui, uma ligava o automático, outra ligava o manual. Aqui também nós poderíamos ter contatoras botoeiras, né, auxiliares, tá certo? Então poderíamos ter essas botoeiras no painel para você acionar manualmente aqui e também por sensores, né, caso o sensor desse algum problema, enfim. E aí você pode ir aprimorando o projeto de acordo com a sua necessidade. Quanto à bitola dos eletrodutos, então é uma norma NBR 5410, ela diz que as dimensões internas dos eletrodutos e de suas conexões devem permitir que, após a montagem da linha, os condutores possam ser instalados e retirados com facilidade, tá certo? Instalados e retirados com facilidade. Para isso, a taxa de ocupação deve ser dada da seguinte forma, No caso de um condutor apenas, esse condutor ele pode ocupar no máximo 53% da seção. Então imagine que você tem aqui a seção do eletroduto e aí o condutor ele pode ocupar no máximo 63%, tá? 63%. Então ele vai poder ocupar no máximo se for um condutor, né? Se forem dois condutores, então eles vão poder ocupar no máximo 31%, tá certo? Então aqui vai ter que ter no máximo 31% dessa área todinha. E se for 3 ou mais, 40%. Então, como nós temos aí para alimentação da bomba aí
e para alimentação do painel. Dois de 2,5, dois cabos de 2,5, nós temos uma área de seção de 5 milímetros quadrados, tá? Então o eletroduto mínimo para isso, ele tem que ter uma seção, é só você fazer uma regra de 3, de 16,129 milímetros quadrados para esse 5 milímetros aqui, ó, ocupar 31%, né? Que é o que está escrito aqui na norma. Dessa forma, nós utilizaremos aí eletrodos de 1,5, porque esses eletrodos de 1,5 possuem uma seção transversal de 122 milímetros. É só você fazer a continha, πr ao quadrado, tá? E sendo meia, quando a gente fala meia, a gente está falando aqui do diâmetro. E aí acha o raio, e aí acha a área, tá certo? E aí pronto, você já tem aquele dimensionamento lá do circuito, você vai para a lista de material, tá? Então na lista de material, o que eu preparei? Eletroduto de PVC, isolante rígido não propagante, que atende a norma NBR 15465, tá certo? Que é a norma que é específica ali para aqueles eletrodutos. 14 curvas de 90 graus de meia, 6 eletrodutos de meia, tá? Então o eletroduto ele é sempre vendido do tamanho de 3 metros cada um. E aí eu preparei duas luvas de meia polegada também para fazer a união entre dois eletrodutos. Por exemplo, se der mais de 3 metros e ainda sobrar um pedaço, você vai fazer uma união através da luva, tá certo? Uma luva, então ela tem as roscas aqui, né? E aí você vai enroscar o eletroduto em cada ponto e fazer. E aí eu me esqueci aqui de um elemento interessante aqui, né? Que se a gente observar aqui no sistema, nós temos que botar aqui caixas de passagem, tá? Caixa de passagem. Para que seriam essas caixas de passagem? Para caso um dia você precise trocar, você precise aí trocar os cabos, tá? Fique mais fácil. Então a NBR ela estipula que próximo a cada curva você coloque uma caixa de passagem, tá certo? Então é uma das estipulações da NBR 5410, tá certo? Então aqui nós teríamos aqui uma, duas, né? Aqui como é pequeno eu não vou pôr uma, duas, e aqui também eu não vou pôr, vou deixar só essa aqui, ó. Vai ser uma, duas, três, quatro, quatro. E aí, na verdade, eu acho que eu vou tirar essa aqui, eu vou botar aqui quatro caixas de passagem, né? 4 caixas de passagem. Então a norma ela recomenda, né? Ela recomenda. Porém, não é uma obrigatoriedade, né? Você vai fazer isso para facilitar na sua manutenção. Então, eu vou botar aqui 4x2, tá? 4x2 é a menor e aí tem a 4x4 que é aquela maiorzinha, tá certo? Para esse tipo de eletroduto é esse daqui, tá? Para esse tipo de instalação. E aí nós temos aqui a especificação do painel de comando, que a gente vai ter aquele painel de comando, tá? Geralmente o mais utilizado é esse daqui. A especificação dele geralmente vem dada em centímetros, por exemplo, 30 por 20 por 15. Aqui é a altura, largura e espessura, tá certo? Então, altura 30 por 20 e aí para a parte de dentro aqui 15 centímetros, tá? Então tudo em centímetros. Placa de montagem com flange inferior, ou seja, parte para a entrada aqui dos eletrodutos nessa faixa, né? Grau de proteção de pintura IP65, NBR 8755. Então essa NBR aqui de pintura, tá? Que versa aí sobre como fazer esse tipo de pintura, tá certo? Como fazer esse tipo de pintura. E a placa de montagem laranja, então essa placa aqui, né? Cabos isolados com policloreto de vinila, PVC para tensões normais de até 750 volts, tá? Que seguem a norma BNT NBR NM 247, norma 247. Então nós temos aí uma peça de 2,5 da cor preta, uma peça de 2,5 da cor, na verdade aqui tá branca, mas é azul. Uma peça de 2 por 1, tá? Então essa aqui eu vou utilizar para interligação dos sensores. Então eu vou botar branca aqui, tá certo? Então a NBR também ela estipula cores aí, por exemplo, para fases mais comuns, para fases, nós temos as cores pretas, as cores brancas
as cores roxas. E aí para neutro nós temos azul. Terra, por exemplo, nós temos aqui o verde e o verde e amarelo, tá? Então tem uma que é verde e amarelo. Retorno de lâmpadas, nós temos o amarelo. Aqui para fase também nós temos o vermelho, tá certo? Então essas cores elas são identificadas na NBR 5410 para indicar quando você olhar para uma instalação, você pela cor, se ela tiver seguido a norma, você vai saber o que é fase, o que é neutro, o que é terra, por exemplo. E é claro que isso aqui é para cabo de alimentação, né? Para cabo de sinais nós temos outra norma, tá certo? Outra norma. Geralmente os cabos de sinais eles vêm etiquetados, tá? Eles são cabos PP, tá? E na própria capa deles tem lá identificando qual é o tipo de cabo para que serve. E aí nós temos aí dois disjuntores monopolar, tá? Então, observando o comando aí. São esses dois aqui. E temos mais um outro aqui para o comando, tá certo? Então eu separei dois de 15 A para esse e um de 20, né? Lembrando que os disjuntores eles são vendidos de 15, de 10, de 15, de 5, de 2, de 20 amperes, de 25. E aí nós temos também aqui alguns disjuntores aqui, por exemplo, de 16 amperes, tá certo? Então eu botei o de 15. Por quê? Porque a capacidade máxima de condução ela é 19,5, que a gente acabou de ver aqui, né? 19,5, tá? Dessa forma, você tem que botar um disjuntor que não permita que passe uma corrente maior do que 19,5 nesse cabo, tá? E o disjuntor capaz de fazer isso é o de 15 e o 16 amperes, tá certo? Se a gente comprar um de 20, ele vai ter mais de 19,5, tá? Ele vai ter mais de 19,5. Como você já viu que por ele deve passar apenas 19,5 amperes, e você vai colocar um de 15 ou de 16 amperes. E aí eu botei um de 10 lá para o circuito de comando, tá? Geralmente de 10 você vai encontrar circuito com de 2 amperes, 5 amperes. Então depende lá do comando. Eu botei de 10 porque é muito fácil de encontrar no mercado de 10, tá? Qualquer material de construção tem. E aí eu tenho aqui uma chave contatora tripolar. Geralmente as chaves contatoras são vendidas são tripolares, né? Se você quiser de um, você pode substituir essa chave por um relé, tá certo? Então essa chave ela já vem com 3 contatos principais, lembrando que os contatos principais sempre são normalmente abertos. E mais um contato auxiliar, tá? Mais um contato auxiliar. O contato auxiliar, tá certo? O contato auxiliar, ele vai ser responsável. Na verdade, é 135246, tá? Ele vai ser responsável por fazer o fechamento do selo, tá? Então, o fechamento do selo com bobina 220, tá certo? 220. Na verdade, aqui eu usei 127 para alimentação, né? 127. Então, aqui a bobina vai ser 127. E observem que a alimentação dessa bomba ela é 220, ó. O 220 ele pode ser obtido tanto com fase neutro, sendo uma fase de 220, que é muito utilizada lá no sul e sudeste, tá? Então tem muitos lugares que a fase é 220. Aqui em Manaus a fase é 127. Então se você utilizar 2 de 127 volts, você vai gerar duas fases diferentes, lógico, né? Você vai gerar 220 volts, né? Porque isso aqui, essa soma, ela é fasorial, tá? Lembrando que estamos tratando de corrente alternada, tá certo? Lembrando que estamos tratando de corrente alternada, tá? De corrente alternada. Então, se você aplicar a lei dos cosseno, você vai obter aqui 220 volts de valor eficaz. E aí a gente finaliza, né? Tem algumas miscelâneas que a gente chama, por exemplo, um acabamento para colocar no painel. Então você vai ter que colocar aqui, ó,
uns acabamentos que são tipo umas porcas de acabamento para colocar o eletroduto aqui para deixar ele bonitinho. Então isso daí é um miscelâneo, por exemplo. É outro miscelâneo aqui que nós podemos ter. As braçadeiras aqui, os grampos tipo C, né? Que é um grampinho assim, ó, que leva uma porca embaixo para você poder fixar no suporte esses eletrodutos. E aí os miscelâneos, ele geralmente você, se for dependendo, a não ser que seja uma coisa muito grande, você vai ter que identificar eles no seu projeto, né? Quantidade também. E o importante é sempre também colocar uma quantidade a mais. Por exemplo, eu botei aqui 14 curvas, né? Se a gente for lá no desenho, se a gente for lá no desenho, você vai ver que eu tenho aqui, ó. Eu usei tudo eletroduto de meia, né? Então eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, né? Tem 15, então o ideal aqui é que eu botasse 16, tá, pessoal? 16. Então, vamos colocar uma a mais, né? Caso dê algum problema, perca, enfim, isso acontece muito. Isso acontece muito. Então, o eletroduto aqui 3, nós teremos daqui 18 metros, né? Então, pelas dimensões da casa, eu acredito que 6 eletrodutos sejam. Ainda vai sobrar aí no caso aí, perfeitamente. Perfeitamente, eu acredito que vai sobrar, né? Porque se nós observarmos o desenho, a casa ela tem 4 metros. E aqui tem 4 metros. Então aqui, por proporções, né? Nós temos aqui mais ou menos uns 2 metros. Aqui mais ou menos uns 3 metros, né? Na verdade, a altura da casa é 3 metros, né? Então aqui não vou ter 3 metros. Vou ter uns 2 metros. E aqui eu vou ter aqui uma peça aqui, provavelmente um inteiro. Mais uma luva e mais um pedacinho aqui. Então vou ter aqui uns 4 metros ao todo, né? Então aqui nós já temos aqui 2, 3 eletrodutos. E aqui nós teremos aqui mais ou menos 1 metro. Aqui mais ou menos uns 2 metros, né? 4 eletrodutos. E aqui 1 metro também. 1 metro, 1 metro. 5 eletrodutos e mais um pedacinho, né? Então, 6 eletrodutos dá suficiente para atender esse projeto, né? Lembrando que aqui foi uma proposta que eu fiz, né? Você poderia ter pego outro caminho, ter utilizado outro sistema, né? O importante é atender a norma, né? Qual é a norma? Separar cabos de sinais, cabos de corrente contínua, cabos de corrente alternada. Então, isso aqui é uma regra importantíssima. Você vai ter que fazer infraestrutura para cada tipo de sinal. E aí a gente fecha toda essa lista de material, entendeu? O projeto ali, dimensionamento. Então, essa parte de elétrica, ela é muito importante para o engenheiro de automação, porque você que vai definir todo o sistema. Você não vai chegar e vai só botar o CLP lá, né? Então, você vai ter que definir a alimentação do CLP, tá certo? Quanto de energia AC que chega, qual é a fonte DC que você vai utilizar por CLP, por exemplo. Você vai ter que fazer proteção por circuito. Então, você vai ter que definir tudo isso aí no seu projeto, né? Lembrando que geralmente os projetos mais complexos são feitos com a união de vários engenheiros, né? E aí tem que ter cuidado com essa tabela da internet, tá? Então na internet você encontra uma tabela para dimensionamento de cabo, que ela até funciona, mas ela depende daquelas características. Como vocês viram, temos o método de instalação de referência, nós temos. Então aqui, por exemplo, você pega a tabela, ela diz lá, se for 1,5, a bitola é 15,5 amperes. Se for 2,5 é 21, né? Então ela até funciona, mas ela depende, ela depende do método de instalação, tá certo? Pode ser que, dependendo do método, pode ser que esse valor seja menor, a capacidade máxima seja reduzida, que foi o que nós vimos aqui, ó, por exemplo. Tá aqui. Por exemplo, no método
A2, esse cabo de 2,5, ele deve conduzir se for até 2 condutores, 18,5 no máximo. Se for 3 ou mais, ele deve conduzir 17,5 amperes no máximo, tá? Então dessa deve ser a corrente máxima que deve passar por esses condutores. Mas se for, por exemplo, aqui no método C, então ele pode conduzir até 27 amperes, tá? 27 amperes. Se for 2 condutores, se for 3 ou mais, 24 amperes, né? Então você pode ver que já não é nem aquele 21, né? Aquele 21 ele se enquadraria aqui, ó. Aqui, ó. Tá certo? Para 3 ou mais condutores no método de referência B1, né? Ele atenderia essa norma aqui, porque o método B1 é um método de condutores sobre parede, né? De eletrodutos. Porém, nesse caso, né? Que nós temos aqui uma pequena área sobreterrada só, tá? Uma pequena área. Então você deve fazer uma instalação de forma que você aí já chega numa parte que vai depender da sua experiência, né? Vai depender da sua experiência, tá? Não vai ter certo nem errado, você que vai definir lá, né? Se der merda aí, o problema vai ser seu também. Então, enfim, essa tabela é na internet, tá? Ela realmente funciona dependendo do método de instalação. Vocês viram lá, né? Que aqui podia ser tanto 19,5 como podia ser até 17,5, como poderia ser 24 amperes. Mas se você quiser, se você se sentir confortável, se for um circuito que tenha uma corrente de trabalho muito menor do que essa daí, você pode utilizar essa tabelinha, tá certo? Mas tem que ter cuidado, tá? Tem que ter cuidado. Principalmente para situações de maior corrente, tá certo? Então aqui é o aconselhável mesmo, tá? Nessa parte aqui, o aconselhável mesmo é você recorrer à NBR 5410 para saber exatamente qual é a proteção que você vai ter que utilizar para o cabo, tá? Porque isso vai definir o disjuntor de proteção, tá certo? Lembrando que a função do disjuntor de proteção é proteger o cabo, tá? Então, se o cabo pode conduzir 15 amperes, o disjuntor tem que ser de 15 amperes. Se o cabo pode conduzir 1 ampere, vai ter que ser um disjuntor de 1 ampere. E aí, outra coisa importante que nós temos que conhecer, né? Que eu já falei bastante aqui, é a relação entre corrente contínua e corrente alternada, né? Então, a corrente alternada, ela é corrente senoidal, tá? Que é a corrente utilizada aqui pela gente, tá certo? É a melhor corrente alternada para você utilizar, tá? É a senoidal. E nós temos a contínua, né? Então, aqui eu botei apenas alguns equipamentos, tá certo? Alguns equipamentos, aqui por exemplo tem o CLP. CLP você vai alimentá-lo com corrente contínua, então a alimentação dele vai ser corrente contínua. Esse aqui, por exemplo, da VEG, a alimentação é 24 volts. Sensores. Geralmente os sensores, eles recebem, os sensores aqui de baixa potência, eles recebem uma alimentação DC, tá? E um comum para mandar sinal, tá certo? Então ela tem uma alimentação DC e tem cabo de sinal, tá? Inversores de frequência, por exemplo, também serão alimentados DC. Válvulas. Aqui tem algumas válvulas que elas não se comunicam diretamente, elas têm apenas o fechamento de contato, né, através de tensões DC, tá certo? Através de tensões DC. Por exemplo, aqui a gente tem uma válvula aqui 48 volts, por exemplo. Já a corrente alternada, você vai ter motores de indução, motores trifásicos. Então, geralmente os motores de maior carga, eles são motores de indução, né? Ou são motores de indução trifásicos ou monofásicos, tá? Os motores DC, devido ao desgaste de escovas, etc., para altas cargas, eles não são muito utilizados, tá certo? Não são muito utilizados. Mas existem aplicações também em altas cargas, né? Só que devido ao valor muito elevado, eles não são muito utilizados, mas existem aplicações, tá? Então, é possível também utilizar motores DC. Mas geralmente o que você vai encontrar na indústria aqui são motores de corrente alternada. Então você vai encontrar motores, bombas, exaustores, etc. E aí nós temos também elementos que englobam os dois. Então elementos como esse aqui, como essa válvula da Rotork aqui, ela tem, na verdade ela tem 3 entradas de sinais. Então ela tem, algumas tem entrada para corrente alternada, para fazer o acionamento de uma bobina. Tem entrada para corrente contínua
para alimentar o circuito de comando que tem dentro dessa válvula, e tem uma entrada para sinal, tá? Que é para ela se comunicar com o CLP. Então o CLP mandar uma informação via Profibus, Modbus, etc. para ela. Então aqui você vai ter que ter 3 caminhos diferentes chegando nessa válvula, tá? Então essas válvulas aqui, elas são muito utilizadas aí em indústrias aí de produção de única, né? Produção única. Produção de fluidos, por exemplo, de gasolina, de cervejarias, etc. E o que define a NBR quanto a isso é que você deve ter especificar tipos de separar, né, os caminhos para cada tipo de sinal, tá? Então quando você estiver na indústria, você vai ver lá que tem vários painéis, várias caixinhas de junção, e você vai pensar, pô, para que vai tudo isso para a máquina? Porque às vezes você pode ter situações como essa, você tem sinal AC, sinal DC e sinal de sinal. Você tem que separar os 3, tá? Isso daí tá na norma, é recomendação. Se você deixar junto, talvez funcione, mas o ideal é seguir todas as normas de segurança, né? Até porque essa norma ela é baseada em bastante experiência, né? Que não tem como se a gente for querer precisar cálculos para fazer ver a interferência, né? Serão cálculos extremamente complexos envolvendo harmônicas, etc. E provavelmente eles não mostrarão o real significado de misturar os cabos, tá? E isso daqui, além de aumentar a segurança, vai aumentar também a confiabilidade, ou seja, vai fazer com que o seu sistema funcione corretamente sempre, tá? Sempre, sem problema, com bastante robustez. Então ficamos por aqui. Um forte abraço aí e bons estudos.